Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia que é o 14 de janeiro de 2023. Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento da igreja, discernimento, né, das religiões. Amém, amém e amém, né, irmãos? Hosana, né? Aleluia, Maranata, e graças a Deus, né? Pois é, irmão, então estamos aí, né? Vamos lá, em vigilância, obediência, humildade, mansidão, né? Sinceridade, né? Vamos aí, no caminho das virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial. Está mais perto do que longe agora, né, meu irmão? Né, irmãos? O arrebatamento das virgens prudentes, né? Os vencedores, né? Os vencedores lá das cartas do Apocalipse, né? São as virgens prudentes, a igreja que vai ser arrebatada, né? Amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar aí então, né, com a nossa história. Nós estamos falando aí do final das guerras lá dos 30 anos, né? Que provocou lá um tratado, né? Cansaram de brigar, né? Os países lá da Europa, por causa da religião, né? Por causa do cristianismo, né? É isso? Católicos contra protestantes, contra os reformadores do catolicismo, né? Então nós estamos vendo aí essa história, depois lá do ano 1648, por aí, né? Quando foi assinado lá um acordo, né? Chamado Tratado de Westfália, né? Então, irmãos, a reforma, né? Ela teve pontos positivos, né? Digamos assim. Teve negativos também, né? Mas um dos pontos positivos dela, talvez até o maior deles, né? É que a reforma ela forçou, né? A tradução das escrituras nas línguas vernáculas, né? Ou seja, a partir daquele momento, né? Não havia mais impedimento, né? Nem proibição, né? Do Papa, digamos assim. A proibição havia, só que ninguém obedecia, né? Para que se traduzisse as escrituras para as línguas respectivas, né, dos países, né? Então houve uma profusão, né, de tradução, né, para as línguas, para o francês, para o holandês, né, para o alemão, para o sueco, enfim, todas as línguas estavam, né, tendo esse benefício, né, de ter as escrituras traduzidas na sua língua, né? Certo? Então a reforma forçou essa tradução das escrituras para o vernáculo. Talvez essa seja a maior contribuição da reforma, né? O que isso permitiu? Permitiu a qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, né, ter acesso aos escritos apostólicos, né? Aos escritos proféticos, não é isso? Aos ensinos do Senhor Jesus, não é isso? Então, o mundo todo começou a ter acesso, né? Então, a reforma ela teve também uma importância política, né? Porque a reforma ajudou a quebrar o poder, né, dos papas, né? E o poder do papa estava montado em cima dos monarcas, né, dos reis, né? Que eram absolutos. A lei era o que ele falava, né? O rei absoluto, o monarca absoluto é aquele que a lei era aquilo que ele falava. O que ele falasse era lei. Então, né? Esse poder, né, papal e esse poder desses reis chamados de absolutistas foi quebrado, né?
E aí houve, digamos assim, uma promoção à participação do povo nas decisões, né? Tipo a democracia, né, no Estado aí, e até na igreja, né? Participação das pessoas, né? Aí, né, é uma mudança interessante, né? Porque como nós sabemos, né, desde os tempos imemoriais, né, os homens eles se organizaram em sociedade, né? Que sempre esteve embasada em quê? Então, a sociedade dos homens sempre tiveram o básico que é um tripé, né? Que está intimamente ligado e dependente um do outro, né? Que é um sistema econômico para sobrevivência, né? Um sistema político que é o poder, né? O exercício do poder na comunidade, na sociedade, e um sistema religioso, né? Que desde antigamente era para o quê? Para justificar, né, o poder político. Era para isso que servia a religião, né? Não é isso? Para justificar o poder político daquela pessoa, daquele rei ou daquele governante que queria mandar em tudo e em todos, né? E a reforma religiosa, né? A reforma da religião, porque na verdade o cristianismo acabou se tornando uma religião como as outras, né? Por causa dos desvios, né? Com que nós vimos aí, né? Como ninguém discernia a igreja, né? Como nós estamos discernindo agora, e como outras pessoas discerniram, ninguém é no modo de sentido, no sentido de dizer, né? A maioria das pessoas não distinguia a igreja, né? Não discernia a igreja. Pensava que, digamos, aquela religião que falava em nome de Jesus a partir de um determinado período, né? Então, essa religião que falava em nome de Jesus, ela era uma religião a mais, né? Só que ela teve a pretensão e conseguiu se apoderar, né, do Império Romano e se apoderar de nações, e impérios e monarcas, né? Então ela se tornou uma religião comum como as outras, justificadora, né, do poder político opressor, principalmente isso. Então a reforma religiosa, quer dizer, a reforma do catolicismo romano, o protestantismo, provocou uma reforma política, né? E também econômica, né? E também ela foi provocada. Um provocou o outro, né? Certo? Então a mudança ela foi religiosa, foi política e foi econômica, né? Então, religiosa, o que aconteceu? Quebrou o poder do Papa, né? O político também quebrou o poder dos monarcas, né, que sustentavam o Papa, né? E no econômico quebrou aquilo que se chama de vassalagem, né, que era tipo uma escravidão, né? As pessoas produziam e o que elas produziam ia-se embora, não ficava com elas não, né? Principalmente os trabalhadores rurais, né? Aqueles que trabalhavam no campo, né? Então houve realmente houve a provocação dessas mudanças aí, né? Certo? Reforma política, econômica, religiosa, né? Conforme a gente está vendo aí, né? Conforme a gente vê, né? Também, né? Que as sociedades elas estão em movimento, né? O movimento aí é grande, né? Então aí o que aconteceu, né? Como houve, né, a quebra de poderes e tal na Europa, aí o que aconteceu? O cristianismo, né, com a descoberta das Américas, né, o que eles fizeram? Falaram, não, agora né, vamos para as Américas, vamos conquistar as Américas, né? E depois do descobrimento da América, lá atrás, né, em 1492, que descobriram que tinha gente por aqui, né,
os chamados índios, né? Grandes populações, né? Em todas as Américas. E aí eles, então, conhecendo o tipo de religião que eles praticavam, então, vem na cabeça deles fazer o quê? Levar o cristianismo para as Américas, certo? E amanhã a gente continua e vamos parar por aqui hoje, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.